alerta pra gente também. No Brasil, os javalis também deixaram de ser curiosidade para virar dor de cabeça. Invadem plantações, atacam animais silvestres e seguem se espalhando por regiões rurais. Mas agora, uma nova espécie começa a chamar a atenção. Em dezembro de 2023, um cervo foi encontrado no pátio de uma escola em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Entre os brinquedos do parquinho apareceu um chital, uma espécie nativa da Ásia que nunca deveria estar ali. E o mais preocupante, ele não está sozinho. O chital já está se espalhando pelo sul do Brasil e, segundo os biólogos, esse pode ser só o começo de um problema bem maior. Quer entender como esse animal asiático veio parar aqui e por que isso está preocupando os cientistas? Então, vem com a gente, porque essa história é inacreditável. Antes de entender como o chital chegou até nós, vale a pena conhecer de onde ele veio. E a história desse cervo começou bem longe daqui, nas florestas tropicais da Ásia. Na Índia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh e Butão, o chital é tão comum quanto o bem-te-vi no quintal de casa. Eles vivem nas bordas das florestas, em clareiras abertas onde a grama cresce abundante, sempre perto de fontes de água. Se existe um animal que parece ter saído direto de um desenho da Disney, é o chital. Com olhos expressivos, pintas brancas nas costas e um jeito delicado de se mover, ele lembra imediatamente o Bambi, aquele clássico cervinho do cinema. São animais impressionantes. Os machos podem chegar a mais de 1 metro de altura e pesar até 110 quilos. Tem uma pelagem marrom avermelhada, coberta de pintas brancas que parecem ter sido pintadas à mão. E é daí que vem o nome chital, que significa manchado em bengali. O mais chamativo são as galhadas. Os machos exibem chifres espetaculares com 3 pontas e podem passar de 80 centímetros. É exatamente essa aparência majestosa que chamou a atenção de caçadores europeus no início do século XX. No habitat original, os chitals têm uma vida bem regulada. Vivem em grupos de 5 a 10 indivíduos, porém rebanhos com mais de 100 animais já foram avistados. São ativos principalmente no início da manhã e no final da tarde, passando o resto do tempo descansando na sombra. E o mais importante, lá na Ásia, eles têm predadores naturais. Tigres, leopardos e cães selvagens asiáticos mantêm a população sob controle. É o equilíbrio perfeito da natureza funcionando como deveria. Mas esse equilíbrio foi quebrado e a culpa foi uma paixão muito humana, a caça esportiva. A introdução do chital na América do Sul começou por volta da década de 1930, quando fazendeiros da Argentina e do Uruguai tiveram uma ideia que parecia boa na época: importar esses cervos exóticos para uso em reservas de caça esportiva. Esses animais eram considerados perfeitos para a atividade. Grandes, bonitos, com galhadas impressionantes que renderiam troféus espetaculares. Além disso, eram herbívoros dóceis que não representavam ameaça para humanos. Os primeiros chitals chegaram em navios vindos da Índia por meio de importadores privados. Foram soltos em propriedades da região da Mesopotâmia argentina e no interior uruguaio. Ali encontraram um ambiente muito parecido com o de casa. Clima subtropical, pastagens abundantes e muita água. Só que tinha um pequeno detalhe que os fazendeiros não consideraram. Na América do Sul, os chitals não tinham predadores naturais. As onças pintadas e pardas até poderiam caçá-los, mas esses felinos já estavam com as populações drasticamente reduzidas pela caça e pela perda de habitat. Cães do mato e outros predadores locais eram pequenos demais para representar a ameaça real. O resultado foi o esperado. Os chitals se multiplicaram rapidamente. Em poucas décadas, milhares deles vagavam livres por campos argentinos e uruguaios. As fazendas de caça não conseguiam mais contê-los. Eles pulavam cercas, atravessavam rios e começaram a se espalhar por conta própria. E foi assim, de forma gradual e silenciosa, que os primeiros indivíduos cruzaram a fronteira e puseram as patas em solo brasileiro. A travessia até ao Brasil foi silenciosa. Não há registros precisos da data exata da chegada dos primeiros chitals ao país, mas os primeiros avistamentos oficiais ocorreram em 2009. O local?
o Parque Estadual do Espinilho, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, bem na divisa com a Argentina e o Uruguai. Trata-se de uma área de campos abertos, com vegetação típica do bioma Pampa, condições ideais para um cervo acostumado ao clima tropical e subtropical. Ao que tudo indica, os primeiros indivíduos chegaram de forma natural, fugindo das reservas de caça no lado uruguaio. Sem cercas eficientes, os chitaus simplesmente atravessaram a fronteira, algo relativamente comum na região. Uma vez em território brasileiro, encontraram espaço, alimento e nenhum predador relevante. Nos anos seguintes, mais animais foram avistados, não apenas no Espinilho, mas em outras regiões do Rio Grande do Sul. Eles foram flagrados em praias, áreas urbanas e estradas. De acordo com uma matéria do Compre Rural, ao menos 3 atropelamentos de chitaus já foram registrados em rodovias gaúchas. Os motoristas descreveram a mesma coisa: um animal grande, com pintas brancas, saltando na frente dos carros durante a madrugada. Em 2023, a presença do chitau foi confirmada também no Paraná, inclusive dentro do Parque Nacional do Iguaçu e em Santa Catarina, onde casos isolados começaram a ser reportados em diferentes municípios. Mas um episódio mais inusitado aconteceu mesmo em Passo Fundo, aquele que falamos lá no início do vídeo. O chitau estava andando pelas ruas quando foi cercado por cães. Assustado, ele entrou no pátio da escola, onde ficou encurralado entre os brinquedos das crianças. O animal estava atordoado e ficou sem saber para onde fugir até que as autoridades vieram resgatá-lo. O episódio foi tratado como exceção, mas para os especialistas, ele é sintoma de um problema maior. A espécie está se espalhando com mais velocidade do que se imaginava, e o fato de um cervo exótico aparecer em pleno centro urbano só confirma que o território ocupado por esses animais está aumentando. Afinal, se esse estava perdido no pátio de uma escola, quantos outros estarão espalhados por aí sem ninguém saber? Entender por que o chitau está se dando tão bem no Brasil é fundamental para dimensionar o problema que ele pode se tornar no futuro. Primeiro, eles são extremamente adaptáveis. Na Ásia vivem desde florestas úmidas até regiões semiáridas. Conseguem sobreviver com pouca água e suportam variações grandes de temperatura. Esse perfil de tolerância ambiental explica por que eles conseguiram se estabelecer tão bem no Pampa Gaúcho. São também incrivelmente resistentes, podem caminhar dezenas de quilômetros em busca de água e, para encontrar alimento ou refúgio, podem percorrer mais de 200 quilômetros em poucos dias. A dieta é outro ponto a favor. São herbívoros que comem praticamente qualquer coisa verde, gramíneas, folhas, flores, frutos caídos. Durante a época úmida, se deliciam com cogumelos ricos em proteína, ou seja, o sul do Brasil oferece fartura para sua alimentação praticamente sem barreiras. E tem mais, eles não têm uma época fixa de reprodução. As fêmeas podem dar cria o ano todo, geralmente 1 ou 2 filhotes por gestação. Atingem a maturidade sexual rapidamente, as fêmeas aos 14 meses, os machos entre 18 e 24 meses. Com essa velocidade reprodutiva, uma única fêmea pode dar origem a dezenas de descendentes em um período de 5 anos. O comportamento social também favorece a expansão. Eles formam grupos coesos que se protegem mutuamente. Quando um predador se aproxima, emitem gritos de alerta, que alertam todo o rebanho. Batendo as patas no chão, saem em disparada, mas sempre juntos. Por último, são animais grandes o suficiente para se defenderem de predadores menores, mas não tão grandes a ponto de precisarem de vasta extensão de território. Basta uma área com água e vegetação rasteira para um grupo sobreviver por muito tempo. Em outras palavras, eles são o invasor perfeito. Mas por que exatamente deveríamos nos preocupar com um cervo bonitinho que só come plantas? A resposta está no que os ecológicos chamam de efeito cascata ecológico. Uma espécie invasora nunca afeta apenas a si mesma, ela desequilibra todo o ecossistema ao redor. O primeiro impacto é direto, a competição com os cervos nativos. O Brasil abriga 9 espécies de cervídeos silvestres, entre eles o veado campeiro, o veado mateiro e o veado catingueiro.
O veado campeiro, especificamente, está criticamente ameaçado de extinção no Paraná e é considerado vulnerável no Rio Grande do Sul, segundo a lista vermelha da fauna brasileira. Agora imagine, um veado nativo, já pressionado pela perda de habitat, de repente precisa disputar comida e espaço com um primo asiático maior, mais adaptável e que se reproduz mais rápido. É fácil prever quem sairá perdendo. O segundo problema é a modificação da vegetação. Na Argentina, onde os chitaus estão presentes há décadas, estudos mostram que eles alteraram significativamente a composição das plantas nativas. Preferem consumir determinadas espécies e ignoram outras, mudando o equilíbrio natural da flora. Isso afeta todos os outros animais que dependem dessa vegetação. Insetos, aves, pequenos mamíferos. É como derrubar a primeira peça de um dominó ecológico. O terceiro risco é sanitário. Como se trata de uma espécie exótica, ainda não se sabe ao certo quais parasitas ou agentes patogênicos ela pode carregar. Há risco de transmissão para animais silvestres, rebanhos de criação, animais domésticos e até para seres humanos. Por enquanto, os registros no Brasil ainda são esporádicos, mas os especialistas alertam: se a população continuar crescendo nesse ritmo, o chital pode seguir o mesmo caminho dos javalis e virar uma praga rural. E quando esse tipo de desequilíbrio se instala, o prejuízo não é apenas ambiental, ele chega no bolso e nas políticas públicas. Reconhecendo o risco, o governo do Rio Grande do Sul deu o primeiro passo. Em 2022, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura publicou uma portaria que classificou o chital como espécie exótica invasora e autorizou seu controle populacional no estado. Isso significa que a partir dali, o cervo asiático passou a ser oficialmente tratado como ameaça ecológica, podendo ser manejado com autorização dos órgãos ambientais. Na prática, esse controle pode incluir desde o monitoramento com armadilhas fotográficas, uso de GPS e drones, até a captura e retirada dos animais de áreas de risco. Em situações extremas, o abate controlado e autorizado pode ser necessário, como já ocorre com os javalis em diversas regiões do país. Mas toda essa ação precisa ser feita sob supervisão técnica para evitar abusos ou desequilíbrios adicionais. O problema é que ter uma norma no papel não significa que a solução esteja em prática. Faltam estudos específicos sobre a ecologia do chital em solo brasileiro. Não se sabe com precisão quantos animais existem, em que ritmo estão se reproduzindo ou qual é a real extensão da sua distribuição geográfica. Sem dados sólidos, o combate ao problema é reativo e lento. Enquanto isso, alguns pesquisadores já propõem medidas inspiradas em modelos internacionais. Nos Estados Unidos, o uso de drones e inteligência artificial para rastrear populações de porcos selvagens tem mostrado bons resultados. A Austrália utiliza sistemas automatizados de escuta e detecção de presença animal em regiões remotas. O Brasil ainda está nos estágios iniciais desse tipo de abordagem, mas já existem grupos acadêmicos estudando a espécie no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Uma coisa é certa, esperar que o problema se resolva sozinho nunca deu certo com nenhuma espécie exótica. E no caso do chital, o tempo ainda está a nosso favor, mas ele não é infinito. Pode parecer exagero, mas todo grande problema ambiental começa do mesmo jeito. Um animal estranho aparece, ninguém dá muita atenção, ele se adapta melhor do que o esperado, começa a se espalhar e quando finalmente se percebe o estrago, já é tarde demais. Foi assim com os camelos na Austrália, com os superpocos nos Estados Unidos, com os sapos cururus, os caramujos africanos, o peixe-leão no Caribe e até com o javali aqui no Brasil. A lista de invasores é extensa e cresce a cada década. A diferença no caso do chital é que ainda dá tempo de agir. A população não se estabeleceu em todo o país, os focos estão relativamente concentrados e há um alerta crescente entre ambientalistas e gestores públicos. Se medidas coordenadas forem tomadas agora, com ciência, apoio político e envolvimento comunitário, ainda é possível evitar que o problema escale. E agora eu te pergunto,
Você já tinha ouvido falar no chital? Acredita que um cervo asiático pode mesmo se tornar uma praga por aqui? Ou acha que com o controle certo ainda dá para evitar o pior? Comenta aí e não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo vídeo inacreditável.